Quais são as coisas em considerar quando nós falamos de identidade visual e qual é a diferença entre manual de identidade visual? Todos esses elementos, tipo o logo, as cores, a tipografia, são elementos da identidade visual. O manual, como já disse, estabelece regras. É como se estivesse a dar ingredientes, mas não tens a dar a receita. A identidade visual são os ingredientes. São todos ingredientes. Aí, what's up, pessoal? Mais uma vez no canal do Project Your Boy Ace. Hoje vamos falar a diferença entre identidade visual e manual de identidade visual. Para responder essas duas questões, chamamos aqui o de Gerson. What up? Como é que vocês estão? Tocou. Sabe por que eu escolhi esse tema aqui? Não? Houve uma pequena discussão no grupo dos criativos, no WhatsApp. Então, alguns aqui estão a confundir entre manual e identidade visual. Eu disse, será muito interessante. Eu sei que há muitos que são leigos nesse assunto, que podem querer aprofundar-se melhor a respeito disso. São coisas que, porque você não sabe, parece que nem existe. É só ficar aí, só voltamos depois do intro. Quais são as coisas em considerar quando nós falamos de identidade visual e qual é a diferença entre manual de identidade visual? Ok. Ponto número 1. Há que definir essas duas coisas. Identidade visual é um conjunto dos elementos formais que representam uma marca. Isso estamos a falar de quê? Estamos a falar do logo, estamos a falar da tipografia, estamos a falar das cores, estamos a falar dos ícones, estampas, padrões e todos esses elementos formais que representam uma marca. O manual de identidade estabelece regras para usar todos esses elementos de forma consistente para poder representar a marca. Ok. Então, essa é a diferença. O manual estabelece as regras para usar todos esses elementos, porque tu podes ter ícones, tu podes ter a tipografia, pode ter as cores, mas se tu não usas se tu comunicas, usas de formas diferentes e aleatórias em diferentes meios de comunicação, tu não estás a dar consistência à marca. Então, esses elementos devem ser usados de uma forma muito específica ou de uma forma que consegue se relacionar com a tal marca. Quando nós falamos agora de identidade visual, quais são os pilares, o que não pode falhar, não pode faltar numa identidade visual? O básico dos básicos que deve-se ter em toda a identidade visual é o logo e as variações do logo, pode-se dizer. A tipografia, que são as fontes que vão ser usadas, seja para headline, seja para texto corrido, seja para legenda. E as cores, sejam as cores primárias do logo ou as cores de suporte. Então, esses três são os três elementos bases que sempre vão estar em qualquer parte da comunicação. Elementos adicionais, pode ser fotografia, isso já varia de marca a marca ou do que eles pretendem comunicar. Podemos ter um exemplo agora disso, o que isso seria numa forma prática? Temos aqui o manual da Dell, que é o manual de identidade da Dell, e eles têm aqui o logo, como é que é apresentado o logo em tipo isolado, o logo com tagline, e são as variações que o logo pode ter, porque diferentes partes da comunicação requerem diferentes configurações do logo. Então, este é o logo com o slogan, e depois tem um logo para diferentes partes do mundo, já são logos regionais. Então, como é que eles aqui tentam, dentro do manual, tentam mostrar como é que o logo deve estar enquadrado, como é que enquadra-se o slogan dentro do logo, qual é o tamanho que deve ter, qual é o espaçamento mínimo à volta do logo. Então, tamanho mínimo, que é muito importante considerar o tamanho mínimo, porque chega a um tamanho que o logo já não é reconhecível. Então, há um mínimo que deve ser respeitado, em que quando está na comunicação, continua a reconhecer a marca. Depois, como é que se usa, onde é que se usa e tudo mais. E também tem situações em que tem situações em que há uso incorreto. O manual mostra o uso correto, mas também existem usos incorretos que têm a ver com as cores, têm a ver
em relação ao background e deformações que pode-se fazer. Tipo, tem efeitos que tu não podes, tu não podes recriar o logo, tu não podes deformar o logo, tu não podes, como é que é? Enquadrar de uma forma que não foi especificada no manual e especialmente quando tem a ver com cores, tem a ver com adição de elementos ou efeitos, não, há que ter esse cuidado de também pôr-se lá no manual. Estou a ver aí coisa, sabe, o logotipo aí com esse chapéu do coisa. Eu já vi muitas vezes a Google a renovar, às vezes quando tem Jogos Olímpicos, quando tem, dependendo da fase em que o mundo está ou os Estados Unidos estão, eles acabam remodelando um pouco como o Google aparece. Mas, então, por que empresas que nem a Dell, por exemplo, pode não apoiar essa iniciativa de colocar, por exemplo, logos que têm a ver com determinada época numa vertente, por exemplo? Isso significaria se está no momento de, como é que é? Do Natal, não podem fazer cartões de Natal colocando o logo da Dell dessa forma, é o que eles estão tentando dizer aí? O que eles estão a tentar dizer é que, bem, neste caso é adicionar gráficos que não têm nada a ver com o logo. Okay. O que acontece, por exemplo, a Google tem essa flexibilidade com o logo deles criarem diferentes materiais artísticos usando o logo deles, tipo, seja para uma época, seja para um evento, ou seja para uma comemoração. Existem várias marcas que fazem isso, mas tem muitas marcas que não fazem isso como é que é? Tomando em consideração a identidade visual. Tem marcas que já passou, põe um chapéu de Pai Natal e fica um bocadinho fora daquilo que eu coisa. A Dell, por exemplo, podia dizer, no tempo de Natal nós vamos pôr o coisa em vermelho, por exemplo. Continua a ser Dell e se tiver um vermelho dentro do manual de identidade deles, tipo uma cor de suporte, pode continuar a ser considerado tipo dentro daquilo que é a identidade visual deles. O problema é que muitas marcas só adicionam dizer, é época de Natal, ou tentam fazer um malabarismo que não considera a identidade visual, não é consistente com a identidade visual deles. Ok. Tem essas outras formas incorretas, de como não enquadrar o logo com outras empresas ou com outros textos e coisas do gênero. Então, isso tem a ver com o logo, tá vendo? Então, esta página é de exemplo a mostrar exemplos passados. O que aconteceu no passado em que já não pode acontecer mais. Esses são os logos que aconteceram no passado. E isso aqui é a diferença entre o logo atual e o logo anterior. E isso é uma forma de ilustrar que houve mudanças e que mudanças houveram. Mas nessa previous logo, essa parte do cinzento, você vê que o logo estava mais inclinado? Sim, estava ligeiramente mais inclinado, era um bocadinho mais grosso. Era este aqui. Era mais grosso, um bocado mais inclinado. Então, e tinha mais espaço dentro no E, né? Exato. O espaçamento no E. Não, por acaso era menor, o espaço era menor. Tinha menor espaço. Então, eles estão a ilustrar como é que é o logo atual. Tipo, nas comunicações futuras, não pode evitem usar logos antigos. Depois temos as cores. Cores fazem parte da comunicação visual e sempre há uma hierarquia. Essas são as principais cores, que é o azul, o cinzento e o branco, que eles têm códigos específicos quando for usar para print ou digitalmente. Podemos voltar? Aqui. Então, tem cores específicas para print e cores para uso no digital, seja website, seja posts nas redes sociais, seja comunicação digital e tudo mais. Depois temos as cores de suporte. Essas não fazem parte da cor primária, mas dão suporte, estão dentro quando colocadas em paralelo, colocadas em paralelo ou em conjunto com as cores principais, continuam a aparecer. Vai ter sentido. Vai fazer sentido a dela, como havia falado
o vermelho do Dell. Ok. Este poderia ser um vermelho que poderia fazer parte do campanha de Natal, por exemplo, sei lá. Então, é mais nesse sentido. Se for a ver aqui como eles aplicam as cores, tipo, eles têm um azul, que é o azul principal deles, depois tem um azul verde, que no contexto em que está inserido não é dissonante. Ok. Porque eles criaram as cores a pensarem que vão interagir umas com as outras. O mesmo acontece com este cartaz aqui e este que tem mais três cores. Que já são essas... faz parte de uma dessas cores que Exato, aparecem. as cores de suporte. Uau, ok. Então, Mas quem que chega ao ponto de decidir essas cores de suporte? Existe um estudo por detrás disso ou as pessoas fazem isso de uma forma aleatória? Vamos colocar essas cores como cores de suporte. não é aleatório. Bem, habitualmente quem decide isso é a equipe de design ou o designer que está a criar o projeto. Porque se tu tens essas cores principais, significa que existem ferramentas que ajudam a criar, digamos, uma harmonia de cores. Ok. Porque se tu fores a notar, aqui no caso da Dell, eles têm pelo menos uma cor, um tom de cor que reflete as cores mais conhecidas, Sim, vermelho, sim. amarelo, verde, Exato. todas essas cores. Então, o que eles têm que usar, eles usam as cores principais como base, né? Tipo, porque há uma tonalidade desse azul que é muito específica e que deve-se replicar para todas para as cores de suporte. Para quê? Para que haja esta harmonia. Porque se este verde fosse um bocadinho mais berrante ou um bocadinho mais num tom mais desse, talvez não ia bater. Ok. Talvez não ia bater. Então, há ferramentas que ajudam a explorar ou expandir esse universo de cores para que estejam na mesma harmonia. Podemos ver um exemplo aqui, nosso moçambicanizado, fora dela. Temos um exemplo assim prático. Esta é uma marca é uma marca de cosméticos para homens com cabelo, digamos, exótico, tipo carapinha e tudo mais, tipo que não é algo mais é mais direcionado para carapinhas, mas é uma marca australiana. E o que é que os elementos que temos são praticamente os mesmos, né? Só que aqui expandiu-se, o manual de identidade expandiu-se um bocadinho em como se comunicar. Tipo, temos aqui tone of voice, que é o tom de voz, tipo, como é que a marca vai se comunicar, como é que a marca vai se expressar nas redes, como é que vai se expressar em público e tudo mais. Então, essas são as palavras que deve-se transparecer na interação. Essas palavras são as que não devem aparecer na interação. Quando tem um logo, como havia falado, tem um principal, tem o lockup principal, que é o logo principal. Depois tem aqui os elementos, que elementos fazem parte. Tem um símbolo, tem um nome e tem a indústria. São os três elementos que devem fazer parte do logo. Então, isto aqui é para ilustrar como é que esses elementos se enquadram, tipo, qual é o espaçamento, como é que esses três elementos se encaixam. Variações de cores, só para perceber que não é só uma cor que faz parte desse lookup, mas a parte mais importante é isto, que é a identidade do sistema de identidade, que é como é que o logo se comporta sozinho, como é que o logo se comporta em formato horizontal, porque este lookup não há de conseguir estar em todas as situações, quer ver? Porque sendo uma marca de cosméticos, vai ter, por exemplo, vai ter cremes e vai ter garrafas, então como o logo vai estar lá, não pode ser sempre assim. Então, criou-se alternativas que conseguem estar dentro do branding, mas adaptando-se às situações específicas. Existem casos em que o logo só em si pode espelhar a aplicabilidade do mesmo em todas as situações.
Por exemplo, podemos voltar para a página anterior, em que está a mostrar ali, tem várias formas de poder aplicar. Mas existem situações em que o logo, ele em si, pode ser aplicado em várias formas. Por exemplo, esse logo da ProHD. Pode dar num contexto em que ele não é necessário ser alterado, mas pode ser aplicado em qualquer situação. Sim. Olha, se formos a ver o caso da Dell, por exemplo, no caso da Dell, tipo, Dell é só a palavra Dell é inclinado e dentro de um círculo. Exato. Aquilo pode ser aplicado dentro de qualquer sítio e há de ser reconhecido como Dell. Tipo, não há muita variação no que se diz respeito ao logo da Dell, porque é algo tão simples e tão direto que não há muita alteração para ver em termos de local, quer ver? Então, aquilo pode ser aplicado em todo o sítio, quer ver? Enquanto que existem marcas, existem situações que tu não consegues ter a mesma configuração para todas as situações. Então, tem sempre se pensar nesse sentido. Em outras palavras, o que nós estamos a ver agora é uma identidade visual, mas também está inserido dentro do manual da identidade visual. Sim. O que nós estamos a ver agora... Sim, isso é uma identidade. Não podemos chamar isso de identidade visual, mas isso é uma manual. É uma identidade visual. Tipo, todos esses elementos, tipo o logo, as cores, a tipografia, são elementos da identidade visual. O manual, como já disse, estabelece regras. Então, estas são as regras. Tipo, se vais apresentar o local primário, tem que ser assim. O símbolo só tem que ser assim. Horizontal tem que ser assim. Então, vamos dizer que identidade visual, de alguma forma, tem que estar sempre acompanhado com o manual. Não como quando falamos de identidade visual sem ter o manual ali presente. Exatamente. Tens de ter ambos, senão é como se estivesse a dar ingredientes, mas não estás a dar a receita. Tipo, tu podes ter ovos, podes ter tomate, pode ter alface, você vai fazer qualquer coisa. Mas não tem tens uma receita que, eu quero comer algo que... eu quero comer uma salada. Uma salada russa. O que tem que consistir a salada? Então, nesse caso, o manual seria a receita. A receita. A identidade visual são os ingredientes. São todos ingredientes. Há situações em que, por exemplo, num website, onde é que vou colocar o meu logo? Coloco no centro, coloco no lado direito, coloco no lado esquerdo. Então, há que se especificar. Quando pões no lado esquerdo, tem que ser assim. Quando pões no centro, tem que ser assim. Então, chama-se logo placement. Como colocar o logo. Tipo, são regras adicionais em que... Existem regras adicionais que tu podes pôr quando tens uma coisa muito específica, tipo, os elementos da identidade visual sejam comunicados de uma forma muito específica. Tu tens que também introduzir no manual. O mesmo tem a ver, tipo, se tu tens diferentes backgrounds, como é que é um background com a cor da marca, como é que é um background escuro, como é que é um background claro, que backgrounds não podem fazer parte do... Aparentemente não pode fazer parte de um background colorido, né? Se fosse uma foto colorida, naquela foto colorida. Exatamente. Por exemplo, como é que é o uso incorreto. O que nós já vimos naquele exemplo da Dell. Um background colorido, distorção, alteração de cores, inclusão de textos que não devem fazer parte. Então, estes elementos, tipo... Então, é por isso que nós já acabamos passando muito tempo tentando colocar o logotipo num contexto em que não está a remar, mas isso é por falta de não termos um guião que possa nos dizer o que... Exatamente. Agora... Exatamente. Dá para aprender. Exatamente. Então, o mesmo tem a ver com cores. Então, existe também chamado de... como é que é? Tons de cores. Saturação, nesse caso, né? Isso já tem a ver mais com saturação. Isso para que casos? Tens um website, quando tu tens aquele botão que quando estás a fazer o hover do mouse, então quando aquele brilho também tem que ser especificado. Então, essas tonalidades, tipo quando a coisa está desligada, como é que fica? E quem usa, normalmente, para quem nós passamos esse manual de identidade visual? Para todos que tiverem a interagir com a marca, tem que ter acesso a isso. Pode ser o videomaker. Pode ser videomaker, pode ser web designer, pode ser influencer também. Gasta fazer o panfleto. Gasta fazer. Todos que estiverem envolvidos devem passar, devem ver quais são os critérios. Quais são os critérios, como usar. Então, que tipografia usar, tipo, para o website também. E isso é muito importante, porque a tipografia também estabelece consistência da marca. Fotografia, tipo de fotografia, como é que deve-se formar fotografia de produtos, das pessoas. Isso
como é uma marca de cosméticos, envolve pessoas, envolve produtos, mas também tem fotografia geral. Então, qual é o tratamento que a fotografia tem que ter? O que deve transparecer? Então, neste caso, a fotografia tem que transparecer um bocadinho, tem que ser calorosa, tipo, tem que ter esses tons mais acastanhados ou tons mais alaranjados para dar essa vibe do amanhecer. Uau. Então, cada marca tem regras específicas de usos de todos os seus elementos de identidade visual. Uau, interessante. Mas ok, para nós terminarmos aí, para o pessoal que está a acompanhar, como é que embaixo vocês poderão entender qual é a importância e qual é a diferença também de ter uma identidade visual e também um manual de identidade visual, só para poder recapitular qual é a diferença entre esses dois e qual é a importância de ter isso dentro de uma empresa. Ok, identidade visual são os elementos formais que representam a marca. Estamos a falar de tipografia, estamos a falar de cores, estamos a falar de ícones, estamos a falar do logo e assim vai. Todos os elementos que representam a marca visualmente fazem parte da identidade visual. Okay. O manual de identidade visual são as regras para usar esses elementos de forma a representar a marca de forma consistente, manter a comunicação consistente. Uau. Então, a importância disso é que comunicação consistente permanece na memória. Okay. Se tu vês a mesma coisa ser comunicada, tipo, pode ser em diferentes cenários, mas da mesma maneira, tu has de lembrar que isto pertence a isto. Uau! Nice, tio, pessoal. Eu acho que vocês tenham gostado. Na verdade, acho que é um desses poucos vídeos que eu fico muito tempo calado. Estou a prestar atenção em cada detalhe aqui do que está se falar. Se você gosta do nosso bate-papo e gostou, é só comentar aí embaixo qual é a parte que ressoou contigo. O mais importante ainda é colocar o like, ativar o sininho de todas as notificações. Os primeiros links que vocês vão encontrar ali é do Instagram, do Facebook, do Gerson, mas também vamos colocar o website porque ele está a vender logotipos para aqueles que querem começar nesse mundo empresarial, querem vender algum produto, mas querem começar já numa margem considerável para o mercado. Para as pessoas poderem te levar a sério, vai lá, vai ver quais são os logotipos que ele está a fornecer, vai fazer as suas compras, vai ser uma cena muito interessante. Apoia ele, apoia-nos com os likes e nos vemos na próxima ocasião. Meu nome é Ace, see you. Como é que é, pessoal? Meu nome é Bel Baloy, sou designer, fundador e diretor-geral da 1991. Para continuarem a ver vídeos como este, não se esqueçam de subscrever ao canal e vejam os vídeos que estão aqui à esquerda. Até a próxima!